Palavra de Deus para o seu coração nesta noite, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. O terceiro Evangelho, aí na ordem dos livros das Escrituras Sagradas, do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler, focar no verso 26 ao verso 56. Lucas 1, 26 a 56. Mas, como preparação para lermos esse texto, quero ler um outro e você pode me acompanhar. No texto que vamos ler em Lucas, é citado a ação de Deus em relação a Abraão. Deus levantou Abraão, depois mudando o nome dele para Abraão, muito antes da vinda de Cristo. Estamos falando por volta aí de 2000 anos antes de Cristo. De Abraão, Deus formou a nação de Israel, para da nação de Israel nos trazer Jesus Cristo para o mundo todo. Então a história de Cristo começa muito antes. Deus é Senhor da história e Ele conduz tudo. Então, muito antigamente, Deus já agiu chamando Abraão, fazendo uma promessa. E no texto que vamos ler em Lucas, isso será trazido à tona. Abraão tem sua história narrada no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Palavras tremendas, ditas lá na antiguidade, num canto do mundo. Deus falando a Abraão: todos os povos da terra serão abençoados através de você. O que é que Deus tem em mente aqui? O que é que Deus vai fazer no futuro? Vamos ao texto para esta noite, Lucas, capítulo 1. Palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. E vamos ser impactados pela palavra de Deus. Há dentro de você aí um coração aberto para a palavra? Vamos ouvir a palavra do Senhor, a narrativa de Lucas, do doutor Lucas. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer
será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril. Já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe de meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Deixe-me ler mais uma vez a partir do verso 46, este salmo composto por Maria, conhecido como Magnificat. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Já chegamos lá? Falta muito para chegar ainda? Todos os pais já ouviram isso dos filhos quando se propuseram a uma viagem. Quilômetros e horas se passam numa viagem longa e logo a ansiedade toma conta dos corações pequeninos e começam a questionar: chegamos ou não chegamos? Vamos chegar ou não chegamos? Não vamos chegar? Esse negócio está demorando, será que vamos chegar lá? Quão longe nós estamos de onde deveríamos estar, onde nós queremos estar, com muita ansiedade. Prática comum dos pequeninos do banco de trás, assim perguntar, mas todos nós, adultos, todos os seres humanos,
Ainda que mudando um pouco de situações, temos reação parecida e sempre estamos questionando: será que chegamos lá ou não chegamos lá? Vamos chegar ou não vamos chegar? Nós adentramos mais uma vez a época quando a humanidade celebra o Natal, se volta para a ideia de Natal. E todos nós conhecemos o problema e como é que está a situação. O Natal continua em pé, continua a data sendo lembrada. É fato histórico que nós não podemos dizer que foi no dia exatamente 25 de dezembro que se deu o Natal, e provavelmente foi numa outra época do ano, mas foi convencionado. E então o fato que se aconteceu historicamente, concretamente na história, é lembrado neste dia, ainda que não possa ser o dia exato. Enfim, o evento, o fato histórico do Natal, desta ação de Deus, continua ainda em pé com esta data, e a humanidade continua lembrando desta data. E como eu disse, conhecemos o problema e o drama, que ainda que a data e muitas atividades que se associou a ela continuem sendo realizadas, quão perto estamos realmente do Natal quando celebramos o Natal? Quão perto está a humanidade do Natal quando celebra o Natal? É difícil jogar o Natal fora. As pessoas que não têm a menor consideração pelas questões da fé, distantes de Deus, rompidas com Deus, não deixam de celebrar o Natal. É difícil jogar fora o Natal, porque o Natal fala de coisas pelas quais o coração humano, o espírito humano anela, anseia, e que não encontramos em outros lugares, em outras formas. Então, mesmo quando nós vemos um Natal celebrado muitas vezes de forma até materialista, voltado para as coisas, há um agito de compra de presentes, há o jantar, a festividade aguardada, alimentos especiais preparados. Mas mesmo que longe de Deus, o que é que nós temos aí? Nós temos aí, pelo menos, restícios de algo muito real, muito grande, tremendo, no centro, na essência do Natal. Se nós pensarmos nos círculos concêntricos de um lago, límpido, calmo, quando jogamos uma pedra, aquelas ondas, círculos que vão se espalhando, até bater na margem do lago, na verdade, muito distante da pedra e do centro do círculo. Talvez a celebração do Natal seja esta onda, a celebração do Natal na sociedade seja esta onda que bateu na margem, longe do fato principal, mas ainda é um reflexo. As casas anseiam pela noite de Natal e a família se encontrar. Uma experiência, por mais difícil que seja a família difícil, longe de Deus, longe do centro do círculo concêntrico, mas ainda ali, sonhando com a família, pelo menos uma vez no ano, se encontrando, considerando um ao outro, numa noite de entendimento, ainda que o ano todo não se tenha. A questão é possível chegar ao centro? É possível chegar realmente ao Natal? Nós estamos aquém, e lá está o Natal, a sublimidade. Sublimidade, aquele ponto mais alto. O que é sublime? É definido como aquilo que é incomumente elevado, insuperável,
em perfeição moral, espiritual. Isso é o sublime. Nós ficamos sempre extasiados diante do sublime. O sublime é aquilo que está sempre além do comum, está além da nossa pequenez. E há coisas à nossa volta que nós olhamos e a sublimidade nos atinge. Pode ser, por exemplo, quando temos uma possibilidade de ver num lugar mais escuro e numa noite límpida um céu totalmente estrelado, ficamos extasiados. Há uma sublimidade, há algo além de nós ali. Aquilo nos fala de que há, além da nossa pequenez e realidade, algo maior. O céu, o universo em si já é, mas ele ainda nos fala que por detrás há de haver alguém que transcende tudo isto. Quem fez essa grandeza? Algo que vai além de nós. Mas às vezes, em algo muito próximo, por exemplo, um bebê, logo ali nascido, é uma sublimidade. Todo mundo fica como que extasiado, tocado. Há uma beleza, há uma ternura, um estado de ser inofensivo, um estado de necessidade, um estado que nos atrai, e todos ficam sensibilizados. O sublime. E poderíamos continuar com exemplos, mas no bebê mesmo, em tudo isso, não conseguimos diante do bebê deixar de pensar no nascimento, a geração, como isto vem ao mundo. Quem fez este milagre? Sublimidade, a sublimidade. E nós reagimos assim porque no íntimo nós ansiamos pela sublimidade. Algo exaltado, transcendente, incomum, que vai além da nossa finitude, pequenez, imperfeição, mortalidade, nas misérias e descaminhos humanos, morais e espirituais. Algo que nos tira deste nivelar pequeno, pobre, e nos apontem a algo melhor. E o nosso espírito é alimentado por isto. E aqui nós encontramos no Cântico de Maria o verbo engrandecer. E aí este cântico se tornou no latim conhecido por magnificat, o magnificar, falando Maria, e então nesse cântico, na história do cristianismo, sobre a sublimidade do Natal. Magnificado, exaltado, sublime, sublime. Chegamos lá, vamos chegar lá. Quando vamos chegar lá? As ondas estão aí, umas mais longe, outras mais perto, mas que nesse tempo, quando o nosso pensamento se volta para o Natal, bem, é cultural, não pensamos no Natal somente de Natal, como cristãos lembramos dele o ano todo, mas já que há uma data reservada, e há um benefício nisso, se pudermos usar bem, nesta época em que começam todos os agitos e as ondas estão se movendo, que você possa não ficar nas ondas da margem, nem mesmo naquelas do meio do caminho, mas que você possa chegar à plenitude, à sublimidade do Natal, ao magnificar, ao engrandecimento que é o Natal, a sublimidade do Natal. E aqui está Maria, e Maria chega, e ela compõe esse salmo. Então, chegue à sublimidade do Natal. Nesta agitação toda, nestas ondas tão distantes do centro, tão distantes da sublimidade, que apontam um resquício da sublimidade, que você possa parar e você possa chegar à sublimidade do Natal.
chegue à sua vida e permaneça na sua vida por todos os dias e por todos os anos da sua vida até a eternidade. Chegue à sublimidade do Natal. Chegue à adoração. Não há como chegar à sublimidade do Natal se você não chegar à adoração. Todos nós adoramos. Não há ser humano que não adore. Escreva isso. Não há ser humano que não adore. Mesmo o ateu, convicto, teórico, confesso, adora. A questão é apenas o que se adora. Mas todo ser humano, todo coração humano queima o seu coração, a sua devoção maior em algum altar. E se não for a Deus, há de ser em algo menor do que Deus. O ser humano é essencialmente religioso, não tem como ele viver sem o seu altar. E a maior parte é religiosa. E grande parte há de adorar deuses equivocados, que não é o Deus verdadeiro. O coração humano, o íntimo humano precisa adorar. Não vive sem adorar. E você precisa chegar à adoração no Natal, sim, mas a adoração correta, a adoração a quem realmente é devido, a adoração a quem responde realmente ao anseio do seu espírito por aquilo que é o mais exaltado, o mais sublime, o mais transcendente, além de toda a nossa finitude, pequenez, imperfeição, culpa, seja o que for. Maria escreve o Salmo. Os eruditos conversam sobre este Salmo. Há muito o que dizer esse cântico aqui de Maria, esse Magnificat. Se pararmos e meditarmos, podemos ir muito tempo sobre conceitos aqui profundos que são teológicos, históricos, desde a ação de Deus em Israel, começando com Abraão, que ela cita aqui. Maria deve ter tomado tempo em sua meditação, nesses meses que ela passa ali com a sua parente. Você também, nesta época das ondas se agitando, se retire, se acalme, veja que o seu coração não fique nas ondas periféricas e até distantes dos agitos de Natal, onde pouco tem realmente do Natal, e você volte o seu coração na quietude, quem sabe, parando diante de Deus, se volte à presença de Deus, a quem Ele é, para adorá-lo, contemplá-lo, ter um encontro com Ele. A adoração, aqui está Maria, e ela vivendo este Natal, o Natal original, e chegando a essa sublimidade, chegando à adoração. E ela vai falar de quem aqui? Do poderoso, é o termo que ela usa, o poderoso. E aí então, o poderoso está indicando aquele que é poderoso em forma única. Nós temos poderosos em seus diversos graus entre a humanidade, mas aqui então está aquele que é acima de todos. Nós olhamos tudo e tudo medimos por poder, seres humanos, e também podemos falar das coisas que não são humanas. Podemos até olhar o universo e dizer que coisa poderosa. Mas quem é o mais poderoso? E ela chega a esta adoração de ter o encontro com aquele que é o poderoso. É sobre todas as coisas, e debaixo dele tudo está. E enquanto eu não chegar à adoração deste, seja o que for que eu adore, ainda será pouco, insuficiente. É preciso adorar a Deus. É isto que ela faz. E ela diz o quê? Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. A palavra nome se refere à pessoa. Nós falamos do nome. Nós falamos, por exemplo, ele está com o nome limpo. Isso quer dizer o quê? E o nome dele escrito no papel, alguém limpou? Não.
se refere apenas de que lá num documento cita o nome dele e embaixo não consta nada que o acuse. Não. Sim, pode haver tal papel, inclusive tal documento, mas é que o nome ali se refere a quem? A pessoa. Porque se não tiver a pessoa, não há nada ali. Não há nada. E ela fala do nome de Deus. O nome de Deus é o próprio Deus. E o nome dele, ou então a pessoa de Deus, é definida por ela como santo. A palavra santo quer dizer separado, distinto, além. Isto é, Deus não é um de nós, Deus não é um do universo. Ele é alguém que transcende, está além, ele é distinto, não há nada como ele. E aí está Maria, neste encontro de reflexão íntima, longe dos agitos, chegando a este centro. E Deus, esta adoração. É aí que ela vai então entrar com o seu Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor. Adoração. O elevar de Deus dentro de mim. Quando dentro de mim eu consigo parar, reconhecer, me dobrar, me devotar a Deus quem Ele é, como poderoso, santo, e eu exaltá-lo dentro de mim. Esta adoração de Deus, reconhecendo que só Ele é. Aí então a sublimidade do Natal chega à minha vida. Chega quando há adoração, quando eu chego à adoração. Os agitos de apenas dizer um ao outro Feliz Natal, um reflexozinho da bondade de Deus, é desejar pelo menos um dia no ano ser bondoso com você, desejar algo de bom. Quem sabe até pensar no presente. Mas por que dar presente? Já nem me lembro mais. Bem, mas talvez porque lá atrás alguém começou com uma reação, Deus foi gracioso nos dando Cristo, então também nós lembramos uns aos outros. Uma pequena sinalização, mas ir além dessas pequenas celebrações tão distante e chegar realmente à adoração. Que você possa chegar à sublimidade do Natal. Tome tempo como Maria, essa reflexão, onde ela fala do seu coração. A minha alma engrandece. Você engrandece a Deus, você chega a essa sublimidade de quem Deus é, a este estado elevado de engrandecer. E aí ela diz, a minha alma. Isto é, o mais central do meu ser, a essência do meu ser. Ela não está falando de apenas uma encenação religiosa. Ela está falando de algo que começa primeiro com uma realidade íntima, no mais íntimo do seu ser. Onde está a verdadeira pessoa? Lá dentro, engrandeço a esse Deus, o poderoso, o santo. A sublimidade possa chegar à sua alma, a sublimidade do Natal. E então irmos além destas pequenas manifestações tão longe de Deus. Chegue à sublimidade do Natal, chegue à graça, porque não há como se chegar, se engrandecer a Deus e não se chegar à graça. Esse Deus tremendo de graça, esse Deus tremendo em misericórdia. Lembre-se sempre da palavra graça. Nossa cultura é uma cultura de origem cristã, e termos chaves do cristianismo, dos evangelhos, entraram para o corriqueiro. E nós temos a palavra graça para cá e para lá na nossa cultura. A palavra graça, inclusive, é usada como nome de pessoas. Há pessoas, mulheres, chamadas de graça. De onde vem isso? Vem dessa influência cristã perdida. Mas lá na origem das Escrituras está a palavra graça, como Maria usa aqui. O que é isto? O que é esse termo? É um termo tremendo, espetacular, magnífico.
quando aparece no Evangelho, aparece em textos assim, porque fala do quê? Do favor, o favor de Deus para comigo e para com você. Favor, e favor que não merecíamos, a favor merecido. Amigo para amigo, por exemplo, faz favor porque acha que ele merece. Não faria para um estranho, mas faz para um amigo, por causa da amizade. Há um merecer, mas há o favor imerecido, aquele que não tem nenhum mérito para receber um favor seu. Talvez alguém que não é o seu amigo, alguém que lhe fez mal, e numa hora de necessidade dele você o encontra e você mesmo assim vai ao encontro dele e o ajuda. Favor imerecido. A palavra graça no Evangelho é essa, é neste sentido. Deus se volta para nós que não merecemos. É grande então a graça, grande é o favor porque não merecemos. Maria é chamada de agraciada. A graça de Deus se voltou a ela. Aliás, é interessante o fato de que dentro da doutrina católica romana se fala muito de Maria cheia de graça, e vem daqui. E houve o problema que surgiu porque a tradução que a Igreja Católica Romana usou por séculos para o latim, traduzido por Jerônimo, ali no fim, quarto século, traduziu dos originais, hebraico e grego para o latim, a chamada Vulgata Latina, porque o latim era a língua, ainda é oficial da Igreja Católica Romana. Ele traduziu realmente Maria cheia de graça. E assim foi então crescendo o conceito de que Maria era aquela então que em si tinha totalidade da graça e ela poderia então dar graça aos outros. E a teologia católica romana foi avançando na chamada Mariologia e desenvolvendo esta ideia de Maria como aquela que então tem toda a graça em si para dar aos outros. Ela pode dar o favor imerecido às pessoas. Mas chega a época então quando começa a se voltar a cultura europeia para as raízes gregas da cultura, o renascentismo, e então estuda-se os textos do Novo Testamento da língua grega e não no latim, na tradução feita por Jerônimo. E aí os estudiosos descobrem que o sentido do termo aqui não é realmente este, dela ser aquela que em si, por si mesma, tem toda a graça para dar aos outros, mas que na verdade a ela foi dada toda a graça de Deus. Ela é a agraciada e não a fonte de graça para o ser humano. E é isto que se entende no contexto todo, quando você lê o Magnificat aqui, não é verdade? Ela fala de Deus se voltando para os pobres, para os necessitados e para ela. Ela é agraciada e ela diz, todos serão agraciados por Ele que se voltarem para Ele. É o que ela diz aqui no cântico. A graça, esse favor imerecido de Deus, que vai buscar Maria, e ela se dispõe como serva, e é usada por Deus para a vinda de Jesus Cristo. A graça de Deus se voltou para mim, diz ela. É preciso chegar à graça. Mas note bem, diz aqui, ele dispersou os soberbos. Canta ela. Deus, o poderoso santo, dispersou os soberbos. Mas ela também diz, atentou para esta humilde serva. A graça, o favor imerecido de Deus não é acessível, não é possível para os soberbos. É possível apenas para aqueles que humildemente se colocam diante de Deus. Quando então eu chego ao Magnificat, ao engrandecer de Deus, a contemplá-lo poderoso, santo, e ali então me vejo como eu sou. E lá então conhecer de perto minha pequenez, minha imperfeição, minha humildade diante desse que é o santo e o poderoso. Ali então eu posso encontrar a graça. Toda a minha soberba cai por terra.
O encontro com Deus, com a graça de Deus, exige essa experiência de quebrantamento, ou então não conheceremos. E aí está a luta do coração e por que as pessoas não chegam ao Evangelho, à fé em Cristo. A soberba do coração não permite. A soberba do coração não permite. O coração humano é soberbo e não permite, porque é preciso chegar ao quebrantamento, à humildade, à dependência. E ela vai cantar então o quê? O poderoso fez grandes coisas por mim. Quem é que fez? Maria agora é totalmente dependente. Ela não é autônoma em si, nem mesmo em termos de graça. Deus fez por mim, fui agraciada. E ninguém chega a Cristo, a Deus, se não chegar aí. E essa é a sua luta talvez nesta noite. Você que está aqui, você pode até apreciar a fé cristã, apreciar a igreja, mas você não chega à sublimidade do Natal, porque o seu coração é soberbo. Você entende que você é autossuficiente, que você não é tão ruim assim, que você está bom, que você pode resolver os seus problemas, e você está andando razoavelmente bem, até perfeito, quem sabe, não tem culpa nem pecado. Você não chegou a esse momento quando você se reconhece pequeno, carente, necessitado do favor de Deus. Ah, sim, Deus me dá uma mãozinha, mas aí comigo eu também posso, e juntos quem sabe dar um jeitinho nas coisas. Maria chega esse momento quando a dependência é total de Deus e do favor dele. Por isso ela vai chamar este que ela chamou de o poderoso e o santo, ela vai chamar também o meu Salvador. Maria precisa de um Salvador, como eu preciso, como você precisa, como ela canta aqui, todos precisam. É a graça de Deus, que olha para aquele que finalmente, contemplando a santidade de Deus, cai em si, reconhece a sua pequeneza, a sua insuficiência, a sua falha, a sua culpa, a sua imperfeição, o seu estado nada sublime, a olhar aquele que realmente é sublime, e clama por misericórdia, e Deus toma e resgata, salva, tira este que está afogando no mar da culpa, da vida longe de Deus, caminhando para a eternidade longe de Deus. Deus resgata para si mesmo, é o Salvador, é o salva-vida, porque Ele é gracioso, Ele é rico em graça, Ele é capaz de exercer o favor que não merecemos. É preciso chegar à graça para chegar à sublimidade do Natal. É para você, é para mim, claro. Maria canta a sua misericórdia, ou graça se preferirmos, a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, estende-se aos que o temem. Magnificado, de geração em geração. Ah, esse Deus maravilhoso que chega para esta obra no mundo, trazer Cristo ao mundo através de Maria. É esse Deus de um favor imerecido de tal medida, que se estende de geração em geração e chega até nós nesta noite aqui em Bragança. Louvado seja Deus por isto. O Deus de toda a graça em Cristo, o meu Salvador. Você já pôde dizer isso? O meu Salvador, eu preciso de um Salvador. Você já chegou à sua humildade? Eu sou devedor, sou culpado, estou totalmente longe da sublimidade de Deus. Estou aquém, sou insuficiente em mim mesmo, preciso de um Salvador. E Deus manifestado em Cristo é o meu Salvador. Você já chegou realmente a esse momento na sua vida, quando você viu isto como uma necessidade primeira, suprema do seu íntimo, do seu ser? Ou você é apenas um apreciador de fé cristã, de religiosidade? Então você não vai chegar à sublimidade do Natal. É preciso, para chegar à sublimidade do Natal, chegar à adoração, e a adoração que o leva a chegar à graça, à dependência total de Deus, e perdão, de salvação, de resgatar para Ele mesmo, porque você não pode se resgatar para Deus. Deus tem que o resgatar para Ele. Chegue à sublimidade do Natal, chegue então à celebração. Aqui nós temos Maria celebrando.
ela é um culto. O cântico dela, o salmo dela, o que é? É um ato de culto a Deus. Escreve, diz, medita neste ato de celebrar na presença do Senhor. Ela vai falar do que? O meu espírito se alegra em meu Deus, meu Salvador. Se alegra. Aqui está Maria diante do sublime, diante daquele que deve ser adorado, diante da graça dele que se volta para ela, manifestando o que ela tinha que manifestar, experimentar o que ela tinha que experimentar, a alegria. Há uma alegria no seu coração por Deus, na presença de Deus. Há uma alegria no seu coração em cultuar, em voltar-se para Deus, em estar na presença de Deus. É Deus fonte de alegria para você, ou Ele é fonte de incômodo? Cultuar a Deus para mim é um dever que eu cumpro, arrastando o pé. Não há alegria no meu ser. Jamais eu diria com Davi, alegrei-me como os que disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, é lamentável cultuar a Deus, mas vamos lá, porque é necessário chegar à celebração. Como não podia ela celebrar? Grandes coisas fez em meu favor, não uma coisa pequenina, não uma razoavelmente grande, mas muito grande. A obra de Deus misericordiosa. É grande isto? É grande. O que é que você tem na sua vida que você considera maior? É maior do que a graça de Deus, o favor dele voltando-se para você? Nós podemos medir a grandeza por alguns aspectos. Podemos falar do aspecto presente. Quanto que isto que você considera grande pode lhe dar de paz. Não estou falando conforto material. Paz. No espírito, na alma. Alegria. Mas podemos ir mais longe. Isto que você considera enorme na sua vida, e você abraça, admira e quer ter, por quanto tempo vai lhe acompanhar? 5 anos? 10 anos? Quando? A eternidade? Parece-me que não. Oh, o poderoso, o eterno, meu Salvador, fez grandes coisas em meu favor, porque na sua graça me resgatou, me salvou para Ele, para todo sempre. Louvado seja Deus. E quando tudo passar, ainda lá estarei com Ele, por causa da sua graça, e porque Ele é poderoso, e Ele não passa. Chega a sublimidade do Natal, chega a celebração, e aí então não há outra coisa a fazer a não ser nos ajuntarmos a Maria. O meu espírito alegra-se, meu Deus, o meu Salvador. Que a sublimidade do Natal possa chegar à sua vida. Já que nós vamos lembrar do Natal, é forte estar no ar isto. Já que é fato histórico que um dia, ainda que não seja 25 de dezembro, Deus veio em Cristo por nós, para ir à cruz, onde a graça dele se cumpriu e se realizou por nós, tomou a nossa culpa para que Ele pudesse nos salvar do nosso pecado. Já que tudo isto acontece, que oportunidade maravilhosa para nos aquietarmos, no nosso coração, irmos mais longe do que essas ondas que está por aí se movendo, tão longe do centro da sublimidade do Natal, tão longe que até já está esquecido, apenas alguns pequenos resquícios, efeitos ali acontecendo, e que você possa chegar, como
Maria fez no seu coração a sublimidade do Natal, o que é o maior, o que é o mais exaltado, aquilo que responde aos anseios mais profundos do seu ser. As pequeninas celebrações efêmeras e distantes da sublimidade não domine a sua vida nesta ocasião, mas que você seja levado para mais perto do Senhor, da sua graça, da presença sublime dEle, e seu coração se encha dEle, e se encha da vida com Ele para todo sempre. Vamos orar, vamos à presença de Deus.